2 Pedro, capítulo 1, versos 16 até 21, onde a palavra de Deus nos diz: porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos e amadas irmãs, na quarta-feira nós entramos no período da Quaresma, por isso já vimos que as cores aqui do altar mudaram, de verde nós fomos para o violeta. Porém, o último domingo, esse que passou, ele era chamado de o último domingo da Epifania. Num domingo de manhã escutar umas palavras difíceis assim. O que é o domingo da Epifania? A gente já falou aqui um pouco nos cultos anteriores, mas são os domingos onde Deus, domingo após domingo, revela a nós quem é Jesus. Antes de dizer o que ele fez, que é agora o período da Quaresma, precisamos saber quem é Jesus. Disse uma vez aqui no culto, a repetição é a mestra da sabedoria, repito mais uma vez, só para a gente refrescar, lembrar. No Natal a gente ganhou um presente, esse presente se chama o Senhor Jesus, e o período da Epifania, da revelação, é o período onde nós abrimos esse presente para ver o que tem dentro, quem é Jesus. E eu achei muito importante, já que a gente trabalhou esse ciclo da Epifania bastante aqui, antes de entrarmos em temas da Quaresma, trazer ainda o tema do domingo passado. Esse tema de Jesus transfigurado, mais importante que Moisés e Elias, esse Jesus também anunciado pelo apóstolo Pedro na sua segunda carta, esse texto é especialmente que nós queremos ver nesta manhã. E as dúvidas sobre Jesus, elas não são só do nosso tempo, elas vêm de muito tempo. Já diz, por exemplo, lá no Evangelho, quando Jesus mesmo se dirige aos discípulos, lá em Mateus 16:13, e ele pergunta aos discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que estão dizendo sobre mim? Pergunta Jesus. O que estão anunciando sobre mim? Porque afinal de contas, tantos seguidores, tantas pessoas que iriam atrás de Jesus, mas por que eles iam atrás de Jesus? E afinal de contas, que Jesus que eles estavam seguindo? Jesus direciona então essa pergunta aos discípulos, já mostrando que as dúvidas sobre Jesus já era algo de quando ele mesmo estava aqui. E Simão Pedro, o mesmo que escreveu a carta que nós ouvimos do Novo Testamento, ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tem muita clareza sobre quem é Jesus. Porque ele diz: tu és o Cristo. A palavra Cristo significa ungido. O nome Jesus Cristo significa Salvador ungido. E uma pessoa ungida, desde o Antigo Testamento, era uma pessoa que ela era escolhida. Ela era separada para uma função especial. Não só isso, mas também os reis, por exemplo, Saul, Davi, Salomão, também eles, antes de assumir o cargo do reinado, eles eram ungidos, porque mostrava isso, que eles então eram escolhidos por Deus para conduzir o povo de Israel, o povo também de Judá. Então a primeira coisa, quando Pedro diz tu és o Cristo, ele está dizendo tu és o escolhido, tu és o ungido, tu és aquele que foi separado pelo próprio Pai para uma função especial. Mas Jesus não é só um escolhido de Deus, como foi tantos outros do Antigo Testamento. Ele também é o próprio Filho do Deus, e Deus o quê? O Deus vivo. Não é um Deus morto, distante, um Deus apenas ideia, mas o Deus que existe, o Deus que é vivo,
O Deus que faz a história acontecer, o Deus que conduz a história do seu povo, a história da igreja. Pedro diz isso, e nós podemos olhar, mas o Pedro, então, muito esperto, muito inteligente. Mas sabe como é que Pedro pode dizer essas palavras? Olha, por exemplo, o que vai dizer na sequência, Mateus 16, 17. Bem-aventurado és, Simão Barjonas. Simão era o nome hebraico dele, no grego era Pedro. Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Como é que nós sabemos quem é Jesus? Só se Deus revelar a nós. Nós não conhecemos a Jesus e o Jesus das Escrituras de outro jeito se Deus não mostrar a nós quem é Jesus. Martinho Lutero vai dizer na sua explicação do Credo Apostólico, no Catecismo Menor, que se Deus, através do Espírito Santo, não agir, ninguém pode crer em Jesus. Crer em Jesus, saber quem é Jesus, é algo que vem de Deus. Que Deus mostra no nosso coração, esse é Jesus, o Cristo, ungido, escolhido, separado e Filho do Deus vivo. Você e eu não podemos conhecer Jesus pelas nossas capacidades, porque a nossa mente não dá conta de entender isso, porque Deus é muito maior do que a nossa mente. Tentar entender isso com a nossa capacidade, dizia Agostinho, que foi um cristão, é querer colocar o mar inteiro dentro de um balde. Não cabe. Deus é muito grande para se encaixar nos nossos sistemas humanos, no nosso pensamento. Por isso, então, nós só podemos crer nesse Deus tão grande quando Ele se mostra a nós, quando Ele se revela a nós, quando Deus fala de si mesmo a nós. E isso é muito importante. Disso tudo depende a nossa salvação. É da confissão de quem é Jesus que depende a nossa salvação. A salvação só é possível quando cremos e confiamos no verdadeiro Senhor Jesus Cristo, o único e suficiente Senhor e Salvador, conforme Ele está testemunhado nas Escrituras, e não como a nossa imaginação quer que Ele seja. Muitas vezes a gente ouve, principalmente na mídia isso, eu creio no Jesus assim, no Jesus assado. A primeira pergunta é, pode ser um Jesus muito bonito, mas é o da Bíblia? Porque não tem outro. A única fonte que nós temos que fala de Jesus é a Bíblia. Não tem outra fonte. Qualquer outro Jesus que não é o Jesus da Bíblia é um Jesus da imaginação, que a pessoa inventou e vive com aquele Jesus, mas que com a Escritura não tem nada a ver. O único Jesus, o único testemunho de Jesus que nós conhecemos é a Escritura. Não tem outro testemunho. Por isso vai dizer Pedro na sua carta, sua segunda carta, que a Escritura, isso que ele está falando, não é uma fábula inventada, não é uma historinha para boi dormir, mas é algo que Deus revelou a ele quando ele já estava vivendo com o próprio Senhor Jesus. Ele vai dizer no texto bíblico que ele foi o quê? Testemunha ocular. O que significa isso? Ele viu Jesus, ele caminhou 3 anos com Jesus. Se tem alguém que conhece Jesus, é Simão Pedro. Na sua primeira carta, que nós temos no Novo Testamento, ele vai enfatizar o seu sofrimento por causa da perseguição, mas na sua segunda carta, ele a escreve com o propósito de corrigir um problema que estava acontecendo nas comunidades cristãs, porque o Jesus que se estava difundindo, se espalhando, não era o Jesus que havia escolhido 12 discípulos e anunciado o seu reino. Pedro escreve uma carta, manda um zap, vamos dizer nessa linguagem assim, para os cristãos de toda aquela região, né, de certo tinha um grupo de WhatsApp para todo mundo, né, para todos os representantes das igrejas, né, para esclarecer, o Jesus que nós cremos é esse aqui. É este Jesus aqui. Esse Jesus é quem o próprio Pedro também escutou ouvir a voz do céu que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. 2 Pedro 1,17, mas também o Mateus 17, que nós já ouvimos antes. Em quem nós vamos confiar para saber quem é Jesus? No Jesus imaginário ou no Jesus que Pedro viu e caminhou por 3 anos? Quem é mais confiável para falar de Jesus? Mateus, João, todos os 12 discípulos. Tiago era o próprio irmão de Jesus. Tiago caminhou com Jesus desde pequeno. Esse é o Jesus que nós cremos. Esse é o Jesus que nós
confiamos. É somente as Escrituras que nos revelam quem de fato é o Senhor Jesus Cristo e como Ele deve ser ensinado de geração em geração para que a salvação não se perca. É do Cristo, é do Jesus que nós confessamos que depende a nossa salvação. Depende a nossa salvação se nós cremos em Jesus, que Ele é o nosso Senhor e Salvador, que Ele é o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. Disso depende se nós temos uma vida após morte ou não. Do Cristo que ressuscitou ou não. Não sei se nós já reparamos, mas no credo apostólico que nós falamos em todo culto, hoje não, nós vamos falar um outro credo que eu vou ensinar para a gente, mas a maior parte do credo apostólico fala de Jesus. Sabe por quê? Porque é a parte mais delicada da fé, porque quando a gente não sabe quem é Jesus, nós perdemos a salvação. Precisamos ter muita clareza sobre quem é Jesus. E vai dizer, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito. O que significa essa palavra unigênito? O único gerado. Nós somos criaturas de Deus. Deus criou a nós. Jesus não. Jesus foi gerado de Deus. De onde é que vem essa palavra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O credo apostólico vem da Bíblia. Nós podíamos achar frase por frase dessa aqui dentro das Escrituras. O qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Qual é o Jesus que nós cremos? Este aqui. E essas palavras não são palavras de uma imaginação, mas elas foram retiradas da Escritura. Elas foram retiradas da própria palavra de Deus. Daquilo que a própria Bíblia testemunha sobre o Senhor Jesus. É um resumo de todo o Novo Testamento isso aqui. É um resumo de todos os 4 evangelhos. Aquilo que Jesus fez, porque Ele veio, a ressurreição e assim por diante. Fato é que hoje em dia também há vários Jesuses. O Jesus da prosperidade, o Jesus da curas e milagres, o Jesus das bênçãos infindáveis, o Jesus apenas homem, o Jesus que é só paz e amor. Todas essas frases aqui têm um ponto de verdade. Elas não são excluídas no total. O problema é essa palavra aqui, ó, só. Quando Jesus é só isso. Quando Jesus não pode nos oferecer mais do que isso. Essa semana nós tivemos, por exemplo, aliás, já passou, o Jesus da mangueira, do carnaval, que até em questões sociais, até dou um passo para trás, concordo que a crítica que eles fizeram pode até ser importante, mas esse Jesus aqui não ressuscita. Esse Jesus aqui não é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse Jesus aqui é um Jesus apenas homem, que surgiu no meio da história e anunciou uma mensagem de paz e amor. Será que é o Jesus da Bíblia? Quem é esse Jesus? Digo de novo, a crítica que eles fizeram muito boa, mas o problema é essas 2 letrinhas, só esse. Quando Jesus não é mais do que isso, mais do que esse que está sendo divulgado por aí. Quando Jesus não é Senhor, quando Ele não é Salvador, quando Ele não ressuscita, quando Ele não nos promete vida eterna. Tem um pastor chamado Tiago Oliveira, ele não é da ISLB, ele é da Igreja Evangélica Livre, e ele emitiu um posicionamento sobre isso, e eu trago hoje o que ele escreveu porque eu achei muito importante. Não, o Evangelho não estava na Sapucaí, e o que a mangueira mostrou não é o Cristo das Escrituras. O fato de Cristo ser mostrado entre os pobres não faz disto um retrato do que temos nos evangelhos canônicos. Canônico significa aqueles que estão na Bíblia. De fato, Jesus se fez carne, se fez pobre, Ele pregou para periféricos e escolheu 12 homens comuns para dar continuidade ao seu ministério. Mas não podemos santificar a pobreza e confundir as ideologias sociais com o Evangelho. Cristo foi rejeitado pelos periféricos de Nazaré. Foi abandonado pela multidão que tinha sido alimentada com pães e peixes, quando Ele começou a pregar aquilo que eles não desejavam ouvir. O que significa isso? Jesus sim anunciou o Evangelho bem para aqueles que eram excluídos daquele tempo. Mas quando Ele disse que o reino dele não era deste mundo,
esses mesmos gritaram: Barrabás. Nós queremos Barrabás e não Jesus. Os pobres, não só, claro, mas estavam na turba dos zombadores no momento da crucificação, também gritaram o nome de Barrabás diante do Cristo que é humano e divino. Ninguém é justo. Pobres e ricos serão condenados caso não se convertam ao Jesus crucificado e ressurreto para perdoar pecados. Agora não é conversão a discurso ideológico que usa Jesus como um verniz para mascarar a idolatria que salvará. Isso é auto-engano e só piora a condição de cegueira espiritual do pecador. Não houve evangelho na Sapucaí, houve sincretismo, mistura indevida de religiões, houve sensualidade, houve blasfêmia e caricatura do Messias. Quem acha que Jesus estava no desfile da Mangueira e se diz cristão, está precisando rever se está vivenciando o seu cristianismo com as lentes dos evangelhos ou das ideologias desse século. Jesus não pertence a nenhuma ideologia. Ele não está em sambódromos, assim como não está em slogans do governo. Os cristãos do Brasil precisam dar um basta na ideologização da fé. As ideologias passarão. O Senhor e a sua palavra jamais passarão. E o último slide. Precisamos conhecer Jesus, e só há um caminho para isso. O que significa essas palavras que o pastor Tiago Oliveira usou? Jesus não pode ser resumido a nenhum tipo de ideologia. Nenhuma. O Jesus que nós cremos é o Jesus revelado de Deus. Mas pastor, Jesus também não é uma ideologia? Será que o evangelho também não é uma ideologia? Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 1, que o evangelho não vem de ideia humana, mas é revelado por Deus. O que vai dizer Pedro mais uma vez? Que o evangelho não é uma fábula inventada. Ideologia, independente qualquer delas, é uma ideia humana. E tem até coisas boas às vezes. A questão é a seguinte: quando o evangelho só se torna ideologia. Que nem eu disse, tem muitas causas que são boas. Muitas causas boas. Não podemos instruir de tudo. Mas Jesus não é só isso. Essas duas letras é que são geralmente o problema. Quando Jesus é reduzido a apenas um homem, quando ele não é Salvador, aí as coisas começam a complicar. Só há um caminho para conhecer Jesus: Bíblia, Bíblia e Bíblia. O que o diabo quer é que você e eu nos afastemos do verdadeiro Jesus, para que assim percamos a salvação. E esse é um grande perigo. E vem as perguntas: confiamos em Jesus? Sabemos quem é Jesus? Queremos conhecer mais a Jesus? Quem é Jesus? É o Jesus crucificado? É o Jesus ressuscitado? É o Jesus que ascendeu aos céus e de lá voltará para julgar vivos e mortos? Esse é o Jesus que nós cremos. Esse é o Jesus que está testemunhado por aqueles que caminharam 3 anos com Ele. Se eles que caminharam 3 anos com Jesus não conhecem Jesus, então onde nós estamos? Em que evangelho nós cremos? Repito mais uma vez, essas questões sociais são importantes, sempre enfatizo. Olha a força da nossa oásis em questões sociais, não podemos matar isso. Mas, de novo, não resumir Jesus a só isso. Ele é muito mais para aquele e aquela que crê. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Que possamos crer, que possamos esperar cada vez mais nele. E eu termino com um lema que a gente tinha na minha época de juventude, onde a gente dizia assim: Bíblia na cabeça e Jesus no coração. Bíblia na cabeça e Jesus no coração. Para a gente conhecer mais quem é Jesus. Aqui. Bíblia. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Já no Antigo Testamento, agora eu estou lendo ela toda de novo. Já no Antigo Testamento, se você olhar quantas referências tem a Jesus no Antigo Testamento, é inacreditável, é muita coisa. O Salmo 22, a gente lembra de Jesus na cruz, porque lá diz, né, que pregaram os meus pés e as minhas mãos. Deus meu, por que me desamparaste? Já no Salmo 22, quer encontrar Jesus, o verdadeiro Jesus? Bíblia. Não caia no Jesus das propagandas. Cuidado. Veja o que é bom, avalie aquilo também que não é tão bom. Paulo disse isso, né? Vê tudo e retém aquilo que é bom. E que possamos crer cada vez mais
nesse Jesus que nos ama, esse Jesus que deu a vida de maneira incondicional por mim e por você na cruz. E assim entramos na Quaresma. Agora sim, vamos com esse Jesus até Jerusalém, onde ele vai ser crucificado no nosso lugar. Agora caminhamos para ver e testemunhar da salvação que Deus dá a nós. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos e amadas irmãs, os cristãos do primeiro século, eles escreveram mais credos além do apostólico. E esse que eu vou trazer agora para você não é uma coisa não luterana, tanto que você pode pesquisar no portal Luteranos, ele vai estar lá também, porque a igreja luterana, além do credo apostólico, ela confessa mais 2 credos, que podem ser usados inclusive no culto, que é o credo niceno-constantinopolitano, que nome difícil, né? Os confirmandos aqui me pegam sempre com esse nome. Esse credo e também o atanasiano. Hoje nós vamos confessar a nossa fé com as palavras desse outro credo, o niceno-constantinopolitano, ele vai estar projetado, convido quem pode a se colocar de pé. Vamos ler juntos e juntas, e que assim nós conheçamos também mais a Jesus. Já que nós vimos o credo apostólico no meio da pregação, hoje vamos confessar a fé de uma maneira um pouco diferente. Esse credo que nos diz: cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os tempos, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, da mesma essência com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós humanos e pela nossa salvação desceu do céu e encarnou por obra do Espírito Santo da Virgem Maria e feito homem. Foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao 3º dia ressuscitou segundo as Escrituras. E subiu ao céu e está sentado à mão direita do Pai, e virá outra vez com glória a julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E cremos no Espírito Santo, Senhor, doador da vida, procedente do Pai, o qual com o Pai e o Filho juntamente é adorado e glorificado, o qual falou pelos profetas. Cremos na Igreja una, santa, cristã e apostólica. Reconhecemos um só batismo para a remissão dos pecados e esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém.